Olá pessoal, bem-vindos! Vamos falar um bocadinho sobre quais são os sinais que indicam que consomem muito açúcar. Isto é uma realidade e cada vez nota-se mais. E eu acho que as pessoas esquecem-se muito de uma questão. Fora dos açúcares que as pessoas consomem, há determinados alimentos que, por serem processados, ou seja, pegamos numa coisa natural e a transformamos numa coisa completamente diferente, isso faz com que a própria carga glicémica seja mais alta. Eu vou-vos explicar. Suponhamos que nós temos aqui amido de milho, por exemplo. Então o que é que acontece? Na natureza, o milho, sendo neste caso um hidrato, é composto pelo quê? Com uma pequena parte de açúcar, uma parte de fibra, uma parte de quê? De amido. E este amido, que parece uma coisa estranha, na realidade o que é? O amido é quando várias partes de açúcar estão ligadas umas às outras. O açúcar que é o que nós chamamos, que é aquela palavra sacarídeo. Poli, que são vários. Ou seja, é um polissacarídeo. Várias moléculas coladinhas umas às outras. E normalmente, quando esse tipo de hidrato, como a batata ou arroz, por exemplo, está agarrado a uma fibra, isso faz com que a carga glicémica, ou seja, a carga que sobe o açúcar no nosso corpo, seja muito mais baixa. Quando nós pegamos especificamente só no amido, neste polissacarídeo, o que é que nós estamos a fazer? Além do tipo de químicos que são utilizados para criar este tipo de produto, determinados solventes, pressurizantes, algo que altera a textura, que altera, por exemplo, a cor, todos esses produtos, quando alteram o produto e tiramos a fibra, a carga glicémica aumenta. E por isso é que quando nós vemos, por exemplo, num produto amido de milho, por exemplo, amido modificado, nós na nossa cabeça estamos a pensar que é uma coisa simples, mas na realidade não é uma coisa simples, é uma coisa que sobe-nos muito a carga glicémica. Da mesma forma que a maltodextrina. A maltodextrina é uma mistura de duas coisas que está hoje em dia presente em muitas coisas. Porquê? Porque é muito barato e usa-se quase como se fosse um material de preenchimento. Ou seja, temos algo que necessitamos e o resto do material todo é preenchimento. Isso vemos em quê? Vemos em determinados alimentos, suplementos, principalmente os pós, têm sempre um bocadinho esse tipo de tendência. E a maltodextrina, por isso é que tem uma carga glicémica na tabela mais alta do que o próprio açúcar, porque é um tipo de amido extremamente processado em que, ao tirarmos a fibra natural do composto, faz com que a carga glicémica seja muito mais alta. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós pegamos, por exemplo, num metro tonelado de milho, e isso na realidade custa cerca de 183 euros. E nós pegamos nisto e vamos transformar então numa coisa destas, ou seja, vamos purificar, usar solventes, texturizantes, isso tudo. Nós pegamos uma margem de lucro de cerca de 7.000%, ou seja, nós na realidade com 1 metro tonelada, por exemplo, de milho, nós conseguimos tirar cerca de 3.630 caixas de cereais daqueles tais flocos de milho que muitas vezes vemos à venda. A margem de lucro é tão grande em comparação, por exemplo, com a carne, que faz sentido que este tipo de alimentos, por serem economicamente mais vantajosos, sejam cada vez mais indicados. Agora, fora desta questão, fora de percebermos este hidrato de carbono, o que é que na realidade está atrás desse tipo de sinais? Quando nós temos, por exemplo, uma baixa de colagênio, imaginem, se nós envelhecemos com mais facilidade, uma parte disso também deve-se, fora de stress e de outras questões, ao consumo de açúcar, porque o açúcar baixa o nível de colagênio no nosso corpo. Ou aquelas situações das pessoas que têm tipo a língua branca e parece que não passa, muitas vezes esse tipo de candidíases, de infecções fúngicas, normalmente tem a ver com uma alteração da digestão e é provocada pelo excesso de consumo de açúcar. Sinusites crónicas, gengivites, tem tudo a ver com o quê? Com o facto do açúcar atrair determinados fungos, bactérias e isso ser um risco potencial de infecção em determinadas partes do nosso corpo. Quando consumimos muito açúcar, baixa-nos também o quê? O nível de testosterona e lá está, faz-nos mais suscetíveis a infecções. E muitas vezes as pessoas pensam, se consumimos muito açúcar, que é uma energia, a pessoa fica cheia de energia. Mas na realidade isso não acontece, porque quando consumimos açúcar estimulamos os níveis de adrenalina e quando estimulamos os níveis de adrenalina, durante um período de tempo a nossa energia baixa, o cansaço aumenta e a agitação aumenta.
Pessoas que consomem muito açúcar constantemente, inicialmente têm um pico de energia, mas ao longo do tempo tornam-se cansadas e especialmente agitadas. Portanto, estes são os 7 sinais que consomem muito açúcar.